Olá, sejam bem-vindos novamente, continuando, com a série dos Fundamentos Teóricos e Metodológicos do Serviço Social. Vamos continuar e iniciar com o marxismo. Marx apresenta uma teoria que explica a sociedade burguesa, Ele analisa as desigualdades e antagonismos inerentes ao capital como relação social. Então, além de ele explicar historicamente como surgiu o capitalismo ele está atrelado também às relações sociais. Para Marx, o gênese da questão social encontra-se no caráter coletivo da produção e da apropriação privada do trabalho e de seus frutos. A apropriação de trabalho não pago dos trabalhadores. Então, o trabalhador ele trabalha o mês todo, mas ele só recebe por uma parte do mês, no caso 3 dias, equivalente ao salário dele. A questão social passa a exigir a interferência do Estado no reconhecimento e legalização de direitos e deveres dos sujeitos sociais envolvidos. Então, a questão social é fruto do capitalismo. Como a questão social estava muito grande, foi necessário, a interferência do Estado, porque antigamente, como a gente viu, a interferência era a Igreja Católica. Aí, com a interferência do Estado, oferecendo serviços sociais, contribuindo para o aumento do espaço profissional do profissional assistente social. Vamos ver a primeira aproximação do serviço social ao marxismo. Ocorre na década de 1960 a 1970, a partir do movimento de reconceituação na América Latina. Este é um marco da aproximação do serviço social com as lutas, organizações e movimentos sociais e projetos societários das classes subalternas. Essa aproximação, a reconceituação ocorreu não só no Brasil, como também na América Latina. Aqui. Essa aproximação foi presidida por um marxismo sem Marx, ou no máximo com a presença dos mais difundidos textos políticos de Marx e Engels. Na época não foi estudado direto da fonte, era fragmentos dos textos do marxismo. Passam a marcar a presença no universo cultural do trabalho social latino-americano. A literatura de marxismo oficial difundida pelo Partido Comunista da Rússia, na época, isso na América Latina. Revolução Cultural Chinesa, conduzida por Mao Tse-tung, com destaque aos textos sobre a prática e sobre a teoria. As propostas educativas de Paulo Freire, articulando educação e vida numa proposta de formação radicalmente humanista, em contrapartida à pedagogia tecnicista prevalecente. Então, nessa época, houve o trabalho social latino-americano, o movimento do marxismo sem Marx, a literatura do marxismo oficial difundido na Rússia, a Revolução Chinesa, de Mao Tse-tung, e também as propostas educativas de Paulo Freire. A segunda aproximação do serviço social com o marxismo expressa-se na superação do movimento de reconceituação, cuja referência é a experiência brasileira na crise da ditadura e das lutas pela democracia. Aqui a gente já vê historicamente que havia uma crise da ditadura e o aumento para que a democracia fosse vigorar e que a ditadura fosse cessada. No Brasil, o período de vigência da reconceituação, 1965 a 1975, coincide com a vigência da ditadura militar, civil-militar, de 64 a 85. Consolida-se um mercado de trabalho efetivamente nacional para os assistentes sociais. Realiza-se a efetiva inserção da formação no quadro universitário, sujeita às exigências do ensino, pesquisa e extensão. A realidade do serviço social naquela época.
Ao mesmo tempo que dispõe de condições materiais para dar um salto necessário, tendo em vista responder aos avanços das lutas dos direitos sociais e políticos, ela carecia de massa crítica para embasar uma autorrenovação nesses rumos. Então, apesar dela ter aumento no mercado de trabalho, estava muito valorizado na época, necessitava ainda de um embasamento mais crítico. Esse descompasso propiciou um reencontro do serviço social brasileiro com as inquietudes profissionais e políticas do movimento de reconceituação. Visto que no primeiro momento, né, como a gente viu, que a primeira aproximação era o marxismo sem Marx na reconceituação. Aqui a gente já vê no segundo momento retorno, né, do movimento de reconceituação. Foi no processo de ascensão dos movimentos políticos das classes trabalhadoras e das lutas em torno da defesa do Estado de Direito, da elaboração e aprovação da Carta Constitucional de 88, que a categoria de assistentes sociais foi sendo socialmente questionada pela prática política dos diferentes segmentos da sociedade civil e mostrou-se sensível aos clamores da história. Muitos movimentos sociais na época, também a criação do SUS, a Constituição de 88, fizeram com que fosse cobrada das assistentes sociais um posicionamento crítico sobre o contexto. Vamos ver agora o documento de Araxá. O documento de Araxá foi o primeiro seminário de teorização do serviço social realizado em Minas Gerais, em Araxá, Minas, no período de 19 a 26 de março de 67. Reuniu 38 assistentes sociais, tinha como objetivo discutir a metodologia do serviço social com a realidade da demanda brasileira. O documento de Araxá reconhecia como uma peculiaridade do serviço social o caráter corretivo, preventivo e promocional. Entretanto, o trabalho corretivo atua muito mais sobre os efeitos, não se procurando a remoção das causas desencadeadoras dos problemas. O Seminário de Araxá aparece como novo suporte técnico-científico dos estudos do serviço social, a reformulação no âmbito metodológico, teórico, no ensino e na relação entre profissional e público, parâmetro para os estudos atuais, assim como para uma crítica para o surgimento de novas teorias. Então, ele vai se preocupar com a metodologia do serviço social, mas ele não tem muito avanço ainda, mas ele questiona o caráter corretivo, preventivo e promocional do serviço social, e também ele reconhece que o serviço social está entre o patrão, né, o trabalhador, assim como ele serve, né, as políticas públicas do Estado, representando o Estado, também nas empresas. Ele também tem o caráter questionador, né, porque ele atende o trabalhador. Documento de Teresópolis foi no Rio de Janeiro, em 1970. O roteiro do trabalho do seminário foi entregue a 103 assistentes sociais que foram convidados a participar do encontro. Tinha como objetivo discutir a metodologia do serviço social. O documento de Teresópolis equivale à plena adequação do serviço social à ambiência própria da modernização conservadora, conduzida pelos estados ditatorial em benefício do grande capital. Lembre-se que os documentos de Araxá foi na época da ditadura militar. Araxá foi em 1967, plena ditadura, e Teresópolis em 1970. Então não tinha muito o que avançar. Aí lembre-se desse termo, modernização conservadora, que sempre cai em concurso. Documento de Sumaré. O Seminário de Sumaré aconteceu no dia 20 a 24 de novembro de 78 e contou com a participação de 25 assistentes sociais das cidades de São Paulo, Rio e Porto Alegre. O objetivo é discutir a cientificidade do serviço social.
Nos preparativos para o evento, foi realizada uma pesquisa com os assistentes sociais sobre a modificação ou não do documento de Araxá, o que resultou em resposta à sua inalteração. O que tiveram como temas a ser discutidos, o serviço social e a cientificidade, o serviço social e a fenomenologia e o serviço social e a dialética. Neste seminário ficaram evidentes um dos seguintes pontos: uma prática do serviço social ideologicamente comprometida. Aí a gente já vê um avanço, Marx, Althusser e Merleau-Ponty, e a aprovação do método do dialético como referencial para a ação e interpretação, Hegel e Marx. Então, a gente já vê um avanço no documento de Sumaré, que foi em 1978, já no início da abertura, né, da democratização. Seminário Alto da Boa Vista. O Seminário Alto da Boa Vista, reunido em novembro de 84, desenvolveu-se a partir de 7 conferências. Os documentos elaborados estão compendiados em CBCIS, 1986 a 1988. Tinha como a intenção analisar os documentos de teorização elaborados anteriormente em Araxá, Teresópolis e Sumaré. Então, eles analisaram os seminários anteriores. Além de assessorar outros grupos de estudos para a futura produção de trabalhos, envolvendo, sem contar aos conferencistas convidados e aos profissionais que já experimentaram na elaboração dos papéis coletivos. Foram 24 pessoas, 23 profissionais e um estudante, daí sendo uma em Araxá, 2 em Teresópolis e 3 em Sumaré. Vamos ressaltar que em 1974, quando ocorre o encontro do Alto da Boa Vista, já se tinha o 3º e o 4º Congresso Brasileiro das Assistentes Sociais, a ABEPS, já estava consolidado como fórum de debate teórico, metodológico e profissional, especialmente acervo nacional da biblioteca, da bibliografia produzida por assistentes sociais. Então, já havia a ABEPS, né? E já havia um debate teórico, metodológico e dialético profissional também. O documento do Alto da Boa Vista só teve divulgação nacional expressiva cerca de 4 anos depois da realização do encontro que deu origem. Na época do seu lançamento, não derivou num debate profissional capaz de empolgar os setores de ponta do serviço social no Brasil, então teve pouca repercussão. Mas foi ainda no seu marco que se explicitou a segunda direção do processo renovador. Vamos ver o serviço social de caso. Se encontra na origem do serviço social desde o início, né? O serviço social de caso defendia uma metodologia onde cada caso é um caso centrado na pessoa e no seu contexto. Ele é centrado na pessoa, ele não vai a fundo, ele não reconhece questão social, ele reconhece a pessoa como um indivíduo que tem que superar a situação. Com ênfase nas ideias de Mary Richman e nos fundamentos do serviço social de caso, a técnica está a serviço da doutrina da Igreja Católica. O método de trabalho de Mary utilizava era questionar o indivíduo, construindo categorias de personalidade do meio social. Em seu método de trabalho, ela utilizava 3 partes: o estudo, diagnóstico e tratamento. É bem questão médica mesmo, ela vê a biologia, né, e traz para o social. A obra de Mary Richman é voltada no surgimento de um contexto de funcionalismo definindo caso social individual como um tratamento prolongado e intensivo que devolve a personalidade, reajustando consciente e individualmente o homem ao seu meio social. Então, eles estão centrados no ajuste do homem, para que ele se reajuste novamente, de acordo com a doutrina da Igreja Católica, para que ele possa se inserir novamente ao meio social. Serviço social de grupo
É uma abordagem voltada para grupos a partir de uma perspectiva educacional, dando ênfase à capacidade de liderança, à tomada de decisão e ao aspecto psicossocial. O objetivo de ajudar o grupo a se autodesenvolverem e a se ajustarem aos valores e normas vigentes no contexto social da sua realidade. A estruturação científica do trabalho estava fundamentada nas teorias sociológicas de Durkheim e Weber e nas teorias da psicologia social e da pedagogia, com as quais tinham íntima relação em função do seu caráter formativo e de sua conotação educativa. O enfoque do serviço social de grupo, o enfoque terapêutico e disciplinador, vê o usuário como um ser humano inadequado, desequilibrado, sem ver as expressões da questão social de forma sócio-histórica. Para eles, o problema está no homem e não na sociedade. É idêntico também ao serviço social de caso. Só que aqui, do caso, o atendimento individual. E aqui em grupo, né? Mas com esse mesmo viés. A culpa é do usuário, não é da sociedade. Ele não reconhece a questão social. Serviço social de comunidade. A organização de comunidade, posteriormente chamada de desenvolvimento de comunidade, também apresenta características semelhantes às dos dois processos anteriormente descritos. Objetivava o ajustamento social do indivíduo, ao mesmo tempo que se realizava um trabalho assistencial. O desenvolvimento de comunidade foi uma estratégia lançada para contribuir com a hegemonia ideológica norte-americana. Na época era a ditadura militar, então a hegemonia norte-americana era muito forte aqui no Brasil, né, temendo a ameaça do comunismo. Então, foi feito muitos trabalhos nas comunidades, né, com essa doutrina ideológica norte-americana. E durante os anos de 1950, a ONU empenha-se em sistematizar e divulgar o serviço social de comunidade, né, desenvolvimento de comunidade, como uma medida para solucionar o complexo problema de integrar esforços da população aos planos regionais e nacionais de desenvolvimento. É ainda na década de 1950 que a ONU volta simultaneamente suas atenções para o serviço social, com a realização de 3 pesquisas de caráter internacional sobre a formação de seus profissionais em nível auxiliar, de graduação e pós-graduação. O serviço social da época, ele tinha a vantagem, né, para o sistema capitalista na época e o combate ao comunismo, porque ele estava junto com a comunidade, né? A assistente social trabalha junto com a comunidade, junto com o indivíduo. A preocupação do serviço social brasileiro com o desenvolvimento de comunidade está atrelada a um movimento de âmbito internacional, deflagrado oficialmente pelas Nações Unidas, referendada por inúmeros organismos interessados na expansão da ideologia e do modo de produção capitalista, principalmente o Estado. Terminamos, né? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem interesse em adquirir em PDF, existe o link na descrição desse vídeo. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!